Eu sou o Coronel Marco Antônio e estamos começando novo programa Comandando Fogão. No programa de hoje, eu vou fazer sobrecoxas de frango ensopadas com legumes. Um prato muito gostoso, muito nosso, paulistano, paulista. O frango ensopado, legumes, eu vou usar a batata, vou usar a vagem e vou usar a cenoura. Mas antes disso, eu vou trabalhar aqui com seis sobrecoxas e para isso nós vamos dar uma temperada nela. Lembrando que eu sempre falo nos nossos programas, eu sempre falo a questão do sal. Eu dou uma temperada primeiro com um pouco de sal, depois é que eu vou regular o sal já quase no final. A pimentinha do reino, que dá um sabor muito gostoso, bem característico, marcante. E nós vamos dar aqui uma mexidinha nessas sobrecoxas de frango e vamos deixar aqui também descansando um pouco. Nós vamos aqui ao nosso tradicional arroz, colocar o azeite. Como eu sempre digo, eu sempre faço arroz com azeite. Eu acho que ele dá um gosto mais acentuado, mais forte no arroz. Então nós vamos colocar aqui o alho. O alho pode ser amassado, o alho pode ser triturado, o alho pode ser cortado, pode ser laminado. Fica também no gosto de quem prepara o alimento. Vou dizer novamente o que eu digo em todos os programas. Eu uso o arroz, sempre um arroz de boa qualidade, não há necessidade de lavar o arroz. Coloco direto o arroz na panela. Vamos dar aqui com o azeite, vamos aproveitar e lubrificar cada grão de arroz. E aí eu uso a água fervendo. Por que a água fervendo? Porque a água fria, ela vai dar um choque térmico no arroz e ele pode ficar papa, pode ficar grudado, e as pessoas gostam de um arroz soltinho. O chiado do arroz, que é muito gostoso, esse barulho do chiado. Eu sempre deixo um pouquinho de água. Por que eu deixo um pouquinho de água? Que é justamente para aquele finalzinho, quando o arroz já está quase cozido, que a gente abaixa o fogo. É uma dica também, deixa um pouquinho de água. Eu sempre coloco um pouco a mais de água, normalmente, para cada medida de arroz, 2 medidas de água. Então eu deixo um pouquinho mais, deixo a água reservada ali, que é exatamente para poder terminar o cozimento do arroz. Aqui nós vamos colocar um pouquinho mais de sal. E nós vamos agora dar uma semi-tampada na panela, deixar em fogo alto, cozinhando. Depois, quando já estiver praticamente seco, diminui o fogo, coloca mais esse pouquinho de água e tampa a panela. E agora nós vamos trabalhar aqui com o nosso frango. E o frango, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui uma colher de sopa de óleo, pode ser óleo normal, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de amendoim, óleo de soja, seja lá o óleo que quiser. Quem quiser fritar na manteiga também pode fritar, no azeite pode fritar. Por quê? Porque eu vou fritar as sobrecoxas de frango. Eu vou dar uma fritada primeiro, para depois usar todo esse tempero que solta, essa gordura que solta do próprio frango, e aí nós vamos fazer esse nosso frango. Então nós vamos pegar aqui o
as nossas sobrecoxas e vamos de duas em duas dar uma pré-fritada nelas, para que elas liberem um pouco a própria gordura do frango, né? E vai ficar um conjunto muito gostoso depois quando misturar os outros ingredientes. Esse prato é muito fácil e muito rápido de fazer. Meia hora, no máximo 40 minutos, nós vamos estar com ele praticamente pronto. Vamos colocar aqui mais. Deixar destampado, porque se tampar junta água e aí não frita, aí ele vai cozinhar e a intenção nossa não é cozinhar, a nossa intenção é que dê uma fritada. Por quê? Fritando libera a gordura do frango, junto com o tempero já do sal e a pimenta, já começa a montar todo esse ingrediente, todo esse prato que nós estamos fazendo hoje, que são sobrecoxas ensopadas com legumes. Ela já vai aqui pegando uma corzinha tradicional. Veja que ele já vai pegando um douradinho. Característico da fritura, né? Desse grelhar esse frango. Tem uma dica, eu vou colocar como ingrediente, eu vou colocar o açafrão da terra. Muita gente chama de coloral, mas ele é o açafrão da terra. E a dica que é dada, inclusive eu aprendi isso com a minha sogra, com a Dona Ivani, é uma excelente cozinheira também, aprendi muito com ela. Nesses 40 anos que eu pratico a culinária, pratico a gastronomia, eu aprendi com muita gente. E a Dona Ivani, a minha sogra, mulher fantástica, né? Como eu acho que eu já comentei num dos programas, eu sou órfão de mãe, hoje órfão de mãe e pai, né? Meu pai faleceu faz 2 anos e meio, com 96 anos de idade, mas a minha mãe faleceu muito cedo, com 43 anos de idade. Eu tinha 3 anos de idade. E veio minha avó do Rio de Janeiro para cuidar da gente. Então eu aprendi muito da cozinha simples, da cozinha da casa simples com a minha avó. E aprendi depois com muitas outras pessoas. Uma delas, a mãe da minha mulher, né, a minha sogra. E ela me ensinou que o açafrão da terra, a gente deve fritar o açafrão da terra, né? Então a gente coloca o açafrão, que vai dar um colorido muito, muito especial, e a ideia é fritá-lo. Porque fritando, ele libera todo esse sabor da terra, esse sabor característico do açafrão. Então, toda vez que for usar o açafrão, dá uma fritadinha nele antes. Se for fazer um arroz, frita junto com o alho, junto com a cebola, junto com o arroz. Não coloque o açafrão na água ou no líquido que estiver fazendo, né? Dê uma fritadinha nele antes. Eu vou pedir para o nosso câmera, o Rogério, para ele só mostrar o que acontece quando a gente frita o açafrão. Veja só como ele fica um colorido muito bonito, né? E o gosto, o perfume que ele acaba soltando. Agora nós vamos colocar o alho. Por que não colocar o alho e a cebola antes? Porque ia acabar torrando o alho e a cebola. E eu não quero alho e cebola torrada. Eu quero o frango pré-frito e eu quero o alho e a cebola agora
dando uma corada, né? Dando uma dourada. Enquanto isso, eu vou deixar aqui a panela semi-tampada, vou dar uma diminuída no fogo, porque agora nós vamos trabalhar aqui com a nossa cebola, a batata. Vamos dar aqui uma tirada dessa casca da cebola. Uma das técnicas usadas é essa aqui, né? A gente vamos cortar aqui, dar uma lavada. Por quê? Porque nós vamos aqui cortar a nossa cebola, a nossa cenoura, perdão, e nós vamos cortar em forma aqui de palitos pequenos. A vagem, a mesma coisa, já está devidamente lavada. Nós vamos cortar aqui também essa vagem em pedaço. Eu quero pedaços grandes da vagem, então eu vou cortar pela metade aqui. O nosso franguinho ali está fritando, terminando de fritar, do jeito que eu quero. O nosso alho também está lá no processo o alho e a cebola, no processo de redução e dourar também. A batata aqui nós vamos... Isso aqui... existem utensílios que se encontram aí nas casas do ramo aí de cozinha, de utensílios para restaurantes, que corta com muita facilidade. Eu já usei aqui. Eu tenho aqui em casa, eu tenho esse utensílio que é muito prático, muito fácil, né? Se não, vai na famosa faquinha aqui, como a vovó nos ensinou, né? Tirando o menos possível da chamada carne da batata aqui, né? A parte do amido da batata, para não deixar a batata muito disforme. E nós vamos fazer o seguinte: enquanto eu acabo de descascar essas batatas, nós vamos a um break comercial e já voltamos. E quando eu voltar, as batatas já estarão descascadas, aí nós vamos acondicionar lá na nossa panela para dar continuidade ao prato que nós estamos fazendo. Então, eu volto já. Vou terminar de descascar a batata e já voltamos. É rapidinho. Reduzir o sal, controlar o peso, se exercitar e consultar regularmente o médico podem tirar você de uma triste estatística brasileira. A hipertensão causa derrames e doenças do coração que matam 2 vezes mais que o câncer, 3 vezes mais que acidentes e 6 vezes mais que infecções, incluindo a AIDS. Quem tem bom coração combate a hipertensão. Acesse eusoudoce8.com.br e aprenda a viver mais. Bom, quando fomos ao rápido break comercial, como eu falei, eu fiquei aqui terminando de descascar as nossas batatas. Aliás, uma das brincadeiras que se tem em comida do quartel é quando se fala que no quartel se descasca muita batata, né? E isso aí
tradicional do quartel, as brincadeiras que se tem, né? Mas é normal, viu, pessoal? Comida de quartel é a mesma coisa, é a mesma comida. Hoje, inclusive, é feito por empresas contratadas. Então, é comida nutricional muito bem preparada, com um nutricionista que dá os balanços de quanto se deve comer ou não. Ela tem que ser apenas substanciosa, tem que ter bastante substância. Vamos dar aqui damos uma lavada. O nosso franguinho aqui já está pronto para receber os legumes. O nosso arroz aqui nós vamos dar aquela última colocada aqui, tampar e baixar o fogo para ele terminar o cozimento. Agora nós vamos colocar aqui os nossos legumes, juntar os legumes. Veja que colorido bonito que fica esse prato. A batata, a cenoura, a vagem, o frango. E agora nós vamos acrescentar aqui o caldo de frango, caldo de galinha, né? Que eu já tinha dissolvido, pré-dissolvido, já deixei pronto. E agora aqui nós vamos aumentar o fogo, tampar a nossa panela e deixar cozinhando até que os legumes fiquem macios, o frango fique totalmente cozido e a gente vai preparando todo esse prato de hoje, que é uma cozinha bem paulista, o frango, os legumes, o arroz, e a intenção foi essa, de trazer para vocês esse prato tradicional da nossa culinária. Eu vou já aqui também preparar, porque hoje o complemento do nosso prato vai ser folha verde, que é importante, inclusive, a folha é importante principalmente para as crianças. A criança não gosta muito de comer o verde, né? Legumes, mas é importante que tenha essa opção também no prato das crianças. É importante lavar bem a verdura para que tire a terra, tire de repente algum bichinho aí que fique impregnado na folha. Então é muito importante. Vamos colocar aqui uma água também filtrada para dar uma higienizada. Tem gente que usa água com ozônio, tem gente que coloca uma colher, uma tampinha de vinagre, outros colocam outros produtos, água sanitária. Fica aí a critério de cada um, da forma que quiser higienizar. Mas é importante que higienize a salada que se vai comer, tá? E eu acho muito importante trazer as dicas de segurança no nosso programa, e esta em especial, que trata da criança, né? Então, cuidado com as crianças. Ensine a criança o próprio nome, o nome dela. É importante ensinar a criança o próprio nome, o sobrenome, a idade dela, o telefone e o local aonde ela reside. A criança é muito esperta e se nós ensinarmos, ela vai pegar facilmente isso. O nome, o sobrenome, o telefone, o local onde ela reside ou o local onde ela está hospedada. Às vezes ela está como turista.
está visitando uma cidade diferente, está visitando um outro estado, um outro país. Então é importante que a criança saiba dizer quem ela é. Eu disse outro país, mas como a criança vai falar em outro país, normalmente a polícia de um outro país, principalmente a dos países mais desenvolvidos, tem a condição de ter alguém que fale ou que entenda a língua portuguesa. Não confie a criança para ninguém, isso é muito sério. Não confie a criança para ninguém, principalmente para quem você não conhece. Em locais de grande aglomeração, tenha a criança sempre perto de você, sempre de mão dada com a criança ou de olho, não deixando a criança se afastar muito. Shopping center, cinema, estádio de futebol e outros lugares. Tenha na memória as cores da roupa que a criança está usando. Caso venha a perder a criança, tem que saber como é que a criança está trajando. A pessoa vai estar envolvida emocionalmente, mas ela tem que ter a capacidade de lembrar que roupa que a criança está usando. Por quê? Porque uma criança raptada, uma criança sequestrada, a primeira coisa que o criminoso vai fazer é trocar a roupa da criança. É levar a criança para um lugar e trocar a roupa, que é exatamente para despistar ou disfarçar. Observe na criança o comportamento diário dela e qualquer sinal de alteração, de agressividade, de introspecção, procure um apoio de um profissional, um pediatra, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que vai dar a ajuda necessária. Fique atento às brincadeiras dos adultos com as crianças, do tipo pegar no colo, colocar a criança sentada no colo do adulto, apalpar a criança. Assédio sexual é crime no Brasil. Exploração sexual infantil é crime no Brasil. Turismo sexual infantil é crime no Brasil. Eu sou muito preocupado com as crianças. É importante que nós estejamos sempre atentos a tudo isso. Procure sempre um guarda municipal ou um policial militar. Ele está treinado para melhor atendê-lo. Nós vamos ao mais um break comercial e quando voltarmos nós já vamos estar finalizando o nosso prato, preparando o nosso prato para terminar o programa de hoje. Eu volto já já. Fica comigo, fica de olho no frango aí para que o nosso ensopado fique uma delícia. Eu volto já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Bom, estamos voltando ao nosso programa de hoje. Nós estamos fazendo sobrecoxas de frango ensopadas com legumes e acompanhamento de arroz branco, que nós já vamos aqui desligar, já está pronto. E folha verde. Eu estou usando alface lisa, que além de ser gostosa, ela é crocante e ela dá um complemento ao prato muito bom. Tá? Então, o nosso ensopado aqui já está praticamente pronto. Ele ficou com um caldo, um molho muito gostoso. Se quiser engrossar esse molho, pode engrossar. Aí coloca amido de milho misturado num pouco de leite ou um pouco de água e dá uma engrossada. Ele fica com o molho um pouco mais grosso. Tem pessoas que gostam do molho mais não tão grosso. Outros com o molho mais grosso. Eu particularmente gosto muito do molho espesso, daquele molho mais grosso, tá? Mas também pode aproveitar o próprio molho do cozimento e ele mesmo
se completa, né? Então fica a critério de cada um, tá? Nós vamos daqui a pouco montar o nosso prato. Lembrando que o nosso programa ele vai de terça e quinta às 9h30 da manhã, na Itu TV, canal 24 da NET. Tá? Participe do nosso programa, assista o nosso programa. A ideia nossa é sempre trazer pratos novos, coisas inusitadas, com um toque especial da gente, de toda essa experiência que a gente tem, ouvindo as pessoas, às vezes dicas que a pessoa dá. Olha, você coloca, por exemplo, eu encontrei um senhor na rua que ele falou assim: olha, eu vi aquela maminha que você fez, né? E você põe bastante alho mesmo? Eu adoro alho. Sim, eu coloco bastante alho. Gosto muito de tempero. Trabalho com muito tempero, vários temperos. Vocês já devem ter visto eu colocar vários temperos, misturando temperos. Por exemplo, para carne vermelha eu uso muito a sálvia, né? Para carne branca eu uso às vezes o alecrim. Uso para carne vermelha o chimichurri, que é aquele tempero argentino, uruguaio, portenho, na verdade, né? Então eu vou uso sempre. Hoje, por exemplo, para completar o prato, eu vou usar a salsinha e a cebolinha. Uso orégano, uso o manjericão, todos o cardamomo, né? O tempero, mas sempre lembrando, eu falei isso no programa anterior, tome cuidado na mistura dos temperos. Experimente antes para verificar se não vai deixar aquele alimento muito forte, muito condimentado, porque às vezes a pessoa também não gosta de muita pimenta. Eu também uso pimenta dedo de moça, uso pimenta cumari, todo tipo de pimenta, né? Mas sempre devemos lembrar que nós cozinhamos para as pessoas. Nós cozinhamos sempre para outras pessoas que às vezes não suporta determinado tipo de alimento, tá? Eu vou desligar aqui o nosso ensopado, que já está pronto. Vou desligar. Bom, então nós já estamos aqui com o nosso prato e agora nós vamos montá-lo. O arrozinho. Pegar aqui a sobrecoxa, pegar um pouquinho de legume, lembrando que foi batata, cenoura e vagem, amarelo, abóbora, né, a cor da cenoura e a vagem verde. Vou colocar aqui um pouco do molho. O alface, a verdura, o verde, eu costumo, em vez de cortar, eu costumo rasgar. Eu acho que dá um efeito artesanal do que você pegar a faca e cortar, né? Então eu costumo rasgar a verdura, que eu acredito que ela tem esse efeito mais artesanal. Eu vou dar uma polvilhada aqui do verdinho. E aqui está o nosso prato de hoje. Sobrecoxas de frango, ensopadas com legumes, servido com arroz branco e salada verde. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Fica com a gente, estaremos com um outro programa, trazendo novidades, trazendo outras
outros pratos de outros países. Muito obrigado, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. Até a próxima.